Evangelho de João, capítulo 19, verso 30. 19 e 30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Repita comigo: está consumado. Não, mais forte, diga: está consumado. A palavra grega que está aí nessa palavra consumado é tetelestai. Tetelestai. Você consegue falar essa palavra? 1, 2, 3. O que significa tetelestai? Se assente. Noite de ceia, noite de quem tem lembrança, noite de quem tem memória, noite de quem é grato. Essa semana eu disse para alguém que no dia que Jesus celebrou a ceia, a sua última ceia com os discípulos, Ele mandou preparar um cenáculo. Repita comigo: cenáculo. E no cenáculo tinha aproximadamente, ou melhor, naquele dia estavam 13 cadeiras, uma mesa e 13 cadeiras. Eu disse para alguém que eu pagaria para estar nessa mesa. Se tivesse um valor que pudesse pagar para participar dessa ceia, eu pagaria. Eu venderia um bem para participar da ceia. Pastor, por quê? Porque havia uma multidão que acompanhava Jesus. E no dia que Jesus preparou a ceia, Ele chamou 13 pessoas. 13. Ou melhor, 12. Ele era o 13º. No meio de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que comeram pão e peixe, 12. Ele chamou para sentar na mesa. Porque a mesa não é para todo mundo. A mesa é para quem Ele convida. Para sentar na mesa tem que ser convidado dEle. Então na mesa há uma programação, e na programação tem 12 nomes. Se alguém faltar, uma cadeira fica vazia. Porque quem organizou, organizou contando com Ele. Provoca alguém e diga assim: o Senhor conta com você. Olha aqui, nessa mesa aqui hoje, tem um lugar que é especificamente seu. Tem seu nome. Deus contava com a sua vinda hoje nesse culto. Deus contava que você viria aqui. Havia uma expectativa. E toda vez que eu falto, a minha cadeira fica vazia, vaga. E você não tem noção tanto de gente que gostaria de sentar nessa cadeira. Mas essa cadeira foi dada para alguém que não sabe valorizar ou ser honrado. Talvez alguns de nós nunca sentaremos na mesa de um vereador. Talvez o prefeito Jorge Seba nunca nos convide para tomar um café ou sentar na mesa com ele. Talvez o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nunca te chame para tomar um café. Talvez você nunca sente na mesa de um senador. Talvez você nunca se assente à mesa de um deputado, de um presidente. Mas na mesa de Jesus tem lugar para você. Nós somos privilegiados por estarmos aqui. É noite de ceia, e toda ceia eu gosto de lembrar vocês o motivo que estamos aqui. A última ceia, Jesus decidiu passar com seus discípulos. E a palavra que Jesus vai usar é: eu desejei muito comer convosco essa Páscoa. Era culto de Páscoa e Jesus decidiu celebrar na Páscoa uma ceia, um kiddush.
A Bíblia diz que, se levantando da mesa, eles foram ao jardim do Getsemane para um período de oração. Após Jesus ter cantado um hino, eles foram orar. Depois de orarem, por um período, a Bíblia diz que vieram os romanos, liderados por Judas, levando os romanos até Jesus. Jesus se entregou. Repita comigo, ele se entregou. Perca a ideia que Jesus foi preso. Ele se entregou. Não há cadeados que lhe prenda. Não existe ferrolhos que lhe travem. Ele tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém fecha. Então ele se entregou por amor à nossa vida. A Bíblia diz que ele vai ser preso na Galileia. Da Galileia ele vai ser preso na Judeia, na verdade em Jerusalém. Pilatos vai mandar ele para Galileia, porque alguém falou que ele era galileu. Então Pilatos pegou e mandou ele para Herodes. Quando chegou lá, Herodes mandou ele de novo para Pilatos. Porque na verdade Jesus era criado na Galileia, mas ele nasceu em Belém. Então ele era da Judeia e não da Galileia. Pois bem, a Bíblia diz que Pilatos, tentando livrá-lo daquela situação, aproveitando que era Páscoa, decidiu soltar um dos seus piores prisioneiros e decidir ao povo quem deveria ser crucificado. E entra Barrabás. Inclusive eu oriento vocês que aqui congregam, que não estiveram aqui no culto de manhã, que eu preguei sobre Barrabás, eu te oriento, assista aquele culto. E talvez você vai no cartório depois descobrir que o seu nome é Barrabás. A troca de Barrabás é um inocente por um culpado. Barrabás era culpado, Jesus era inocente. O inocente decidiu morrer no lugar do culpado. Barrabás representa nós. A Bíblia diz que Jesus ele é sentenciado a uma morte de crucificação. Vale lembrar que a crucificação é o pior tipo de morte que um homem possa ter. Os romanos não morriam crucificado. Isso era uma pena para os maiores inimigos de Roma. Ele era exposto seminu. Quando ele recebe a ordem de crucificação, ele vai ser chicoteado, praça pública, exposto. Deram tanta chibatada sobre ele ao ponto das suas costas ficarem em carne viva. A história, a tradição diz que na ponta do chicote havia osso de animal e pedaço de metal. O metal batia na pele para quebrando, batendo sobre a pele, rasgando a pele, os ossos grudavam e precisava ser puxado de novo, puxando saía toda a pele. Após ele ser chicoteado, ele vai receber uma parte da cruz. Ele não carregou a cruz inteira, ele carregou a horizontal da cruz. A vertical ficava no lugar aguardando a horizontal chegar. Ele vai pegar essa cruz e vai ter que levar até um lugar chamado Calvário, Gólgota, que significa caveira. Ele vai passar por um caminho chamado Via Dolorosa. A Via Dolorosa, ela tinha 450 metros. E ele foi caminhando sozinho. Jerusalém está lotado. Aliás, é Páscoa. Todo mundo da Galileia está na Judeia. Os estrangeiros estão lá.
a festa mais importante para os judeus. As ruas estão lotadas e ele está exposto, com uma cruz que não é dele, com uma vergonha que não é dele, pagando algo que ele não devia. Você consegue enxergar isso? No meio do caminho ele vai cair por 3 vezes no percurso, até que um homem chamado Simão Cirineu, Simão vindo de Cirene, levantou e ajudou, sendo constrangido pelos soldados, a terminar o processo de levar a cruz até o final. Até Jesus precisou de ajuda para chegar até o Gólgota. E tem gente achando que vai conseguir vencer sozinho. Ao chegar no Gólgota, já havia 2 cruzes erguidas, 2 ladrões, 2 malfeitores. A terceira cruz está prestes a ser erguida, mas quem vai subir na terceira cruz não é culpado, é inocente. Ele é deitado. A cruz horizontal é prendida na cruz vertical. Pregos são colocados em suas mãos. Os seus pés foram colocados um em cima do outro. Pega aqui para mim, Bruna. Um só. E um prego semelhante a esse, mais grosso, foi cravado sobre as tuas mãos e sobre os seus pés. Pastor, foi os pregos que seguraram ele lá? Não. O que segurou ele lá na cruz foi o amor que ele sentiu por você. A crucificação, ela vai se iniciar às 9 horas da manhã. Que horas? Me ajuda, que horas? Jesus, ele vai começar a ser crucificado que horas? 9 horas da manhã. Marcos capítulo 15, verso 25. Ele vai ficar até 3 horas da tarde na cruz. Ele passou 7 horas no sol escaldante de Israel, preso. O sangue já estava seco no teu rosto. Não havia saliva na sua boca. Aliás, já faz mais de 24 horas que ele não bebe água. Ele já perdeu litros e litros de sangue. Ele poderia ter morrido de outra maneira, com perca de sangue, mas ele não poderia morrer com perca. Ele não poderia morrer de dor. Ele teria que morrer crucificado naquela cruz. Lembrando que ele está do lado de fora, em um lugar onde os mosquitos começam a ser atraídos pelo seu sangue. Moscas começam a vir sobre a sua cabeça. E ele não pode usar as mãos para espantá-las. Aliás, as suas mãos estão presas no madeiro. É uma sexta-feira cinzenta. Vale lembrar que para um judeu ortodoxo que guarda o sábado, chamado de Shabbat Shalom, o Shabbat Shalom se inicia às 18 horas da sexta-feira
e termina às 18 horas do sábado, 24 horas. Eu já expliquei isso aqui. Os judeus não têm um relógio igual ao nosso, que o dia termina meia-noite, mas às 6. A contagem para eles é diferente. É sexta-feira. Daqui a algumas horas, esse dia vai acabar. Jesus está na cruz. Que horas isso começou? E que hora vai terminar? 15 horas, 3 horas da tarde. 7 horas de cruz. E em 7 horas da cruz, ele disse 7 palavras. Quem sabe uma palavra por hora? Não dá para afirmar. Mas ele não ficou falando na cruz. Ele disse 7 palavras. E a primeira palavra que ele disse está em Lucas 23, 34. Ele vai dizer: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Depois ele vai dizer a segunda palavra em Lucas 23, 43. Que ele vai dizer ao ladrão que está ao seu lado. 2 ladrões começam a discutir. O da direita teme a Deus, o da esquerda não teme. O da direita vai olhar para ele, o da esquerda vai dizer para ele: se tu é o filho de Deus, desce, salva e salva nós também. O outro ladrão esticou, olhou para o outro e disse: você não teme a Deus? Você não percebe que nós estamos aqui porque merecemos? Ele nada fez. Aquele ladrão vai olhar no rosto de Jesus que está em silêncio e vai dizer: Rei, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: ainda hoje te digo, comigo estarás no paraíso. A terceira palavra, ele vai olhar para baixo, em João 19, 26, e vai dizer: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Jesus está entregando o coração da doce Maria aos cuidados do teu discípulo mais novo, João. E está entregando o coração do jovem João em pedaços para sua mãe Maria. Jesus está na cruz consolando quem estava assistindo ele ser crucificado. Quem é esse, hein? A quarta palavra, ele deu um grito: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele vai clamar em aramaico, que é a primeira linguagem. Ele vai dizer: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu. Quem estava embaixo está dizendo: ele está clamando por Elias. Vamos ver se Elias vai lhe socorrer. A quinta palavra, ele disse: tenho sede. Evangelho de João, capítulo 19, verso 25. A fonte de água viva está com sede. Essa é a primeira vez da história que a água sentiu sede. Eu vou falar isso aqui de novo bem devagar. Essa é a primeira vez da história que a água sentiu sede. Lhe deram uma esponja com vinagre.
lembrando que as suas feridas estão abertas. É a mesma coisa de você colocar álcool na ferida. É vinagre nas feridas de Jesus. Mas ele não grita. Grita por quê? Porque como cordeiro mudo, ele foi levado até o matadouro. Ele morreu sem gritar. Ele não gritou socorro. Quando pegaram o vinagre, colocaram nos seus lábios, ele deu o sexto grito. João 19:30, onde lemos, ele vai dizer, quando ele toma o vinagre, ele grita, está consumado. Isso aqui não é um grito de derrota, isso aqui é um grito de triunfo. Isso aqui não é o grito de perca, é grito de vitória. Isso aqui não é grito de quem está perdendo, isso aqui é grito de quem venceu a guerra, venceu a peleja. Jesus está dizendo, eu estou terminando aquilo que eu comecei. Olha aqui, a palavra que está aí é tetelestai. A palavra tetelestai tem alguns significados. Tetelestai significa terminado, executado, finalizado, consumido, concluído. Quando Jesus está gritando na cruz, está consumado, o inferno não se alegra. O inferno entra em desespero. Alguém vai dizer para mim, pastor, mas Jesus não era grego, e tetelestai é a palavra do grego koiné. Tá, suponhamos que Jesus não disse tetelestai, pensando que Jesus tenha falado no hebraico nishtilan, mas o significado é o mesmo, para quem está ouvindo. Jesus está dizendo, eu concluí, eu terminei, eu executei, o que vim fazer, fiz, o que precisava ser feito, eu fiz, o que ninguém poderia fazer, eu fiz. Jesus está dizendo, eu termino antes de parar ou finalizar. É como o grito de Paulo, combati o bom combate, encerrei a carreira, mas eu guardei a fé. O grito de Jesus não é nada mais e nada menos do que ele está mandando um recado. O grito está consumado. Jesus não vai gritar essa palavra em outro lugar que não seja a montanha. Agora pega isso. O Gólgota não fica dentro de Jerusalém, fica fora. Jesus não é crucificado dentro, é crucificado fora. As pessoas que estão ali estão assistindo à crucificação. E Jesus está pendurado na onde? Na onde? Na cruz. Mas isso não é novidade. Olha o que a Bíblia vai dizer, olha o que a Bíblia diz. Que o Filho do Homem precisava ser levantado. Jesus tinha que estar na cruz.
Jesus é levantado na cruz, Jesus é colocado na cruz. Olha o que diz João 3,13, vê se você dá glória. Em uma conversa, Jesus com Nicodemos, ele disse: ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu, o Filho do Homem. 14, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. 15, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Jesus tinha que estar ali. Ele está levantado na cruz, do lado de fora. Ali não tem só judeu, tem grego, tem romano, tem gente, tem egípcio, tem gente da Ásia, tem gente da Etiópia, como Simão Cirineu, que veio de Cirene, África. Tem gente de toda nacionalidade. E Jesus está levantado na cruz, está todo mundo assistindo. E Jesus vai dar o grito: está consumado, está pago, está terminado. Eu executei, eu fiz o que o homem não podia fazer. Se alguém pegar isso aqui, por favor, faça alguma coisa. Bem baixinho, mas isso aqui. 5 grupos, no tempo de Jesus, usavam a palavra tetelestai. 5 classes de pessoas, em 5 ocasiões, usavam essa palavra. A primeira classe de pessoas que usava essa palavra era os servos. Os servos de um senhor, quando era designado para uma missão, quando o seu senhor pedia para ele fazer algo, e ele fazia o que o senhor lhe pediu, ele voltava até o seu senhor e dizia ao seu senhor: tetelestai. Como se dissesse: o que o senhor me mandou fazer, está feito. O que foi pedido para que eu executasse, eu executei. Quando Jesus está dizendo tetelestai, ele está se consubstanciando a um servo que acabou de concluir a missão que foi designado para fazer. Pastor, e que missão é essa? É a missão de Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 10. Essa é a missão. Qual, pastor? 5, tendo entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não se considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, se esvaziou, assumindo a forma de servo. Assumindo a forma de servo. Eu vou falar até você entender. Assumindo a forma de servo. Ele era Deus e ele assumiu a forma de servo, como se dissesse: eu vou para cumprir uma missão. Eu não vou descer como Deus, eu vou descer como servo. Então, como servo, ele desce, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido na figura humana. 8, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que todo nome de Jesus seja dobrado, todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. Pastor,
Porque que ele recebeu o nome que está acima de todos os nomes, porque ele se vestiu de homem e desceu para cumprir uma missão. E quando ele cumpriu a missão na cruz, que ele está sendo crucificado, esse grito que ele vai dizer, ele está dizendo ao Pai: Tetelestai. Ele está dizendo: está cumprido. O que o Senhor me pediu para fazer, eu fiz. O que o Senhor me ordenou, está feito. O homem não precisa mais ser condenado, porque eu cumpri a minha missão. Então, quando Jesus diz Tetelestai ou Nishlen, Jesus está dizendo ao Pai: está feito. O que o Senhor me mandou fazer, eu fiz exatamente. Tudo que o Senhor mandou. Segundo grupo que usa a palavra Tetelestai são os sacerdotes. Toda vez que o sacerdote ia oferecer um sacrifício, ele pegava um cordeiro, ele sangrava o cordeiro, ele oferecia o cordeiro como sacrifício. O cordeiro morria, o sangue cobria o pecado do povo. O povo tem 1 ano para celebrar. A expiação foi feita. Quando o sacerdote terminava o sacrifício, quando tudo estava pronto, quando Deus recebia o cordeiro que foi morto, o sacerdote saía, olhava para o povo e dizia: Tetelestai. O sacrifício foi feito, o sacrifício foi consumido, o sacrifício foi aceito. Oh. É como se o sacerdote dizia: está pronto, pode conferir. Está pronto o sacrifício que foi feito pela humanidade. Eu me entreguei. Quando Jesus está dizendo Nishlen ou Tetelestai, ele está dizendo: o sacrifício foi entregue por completo e foi aceito por inteiro. Terceiro grupo que usava a palavra Tetelestai era os artistas. Vocês sabem bem que os gregos são os patrônomos das peças de teatro, apresentações. Havia muitos gregos ali. E quando o grego estava pintando, porque, Tiago, algumas apresentações eram públicas, e alguns pintores, artistas plásticos, eles ficavam num palco, as pessoas ficavam olhando para ele, e ele ficava desenhando ao vivo. Enquanto o povo assistia, ele desenhava. Enquanto o povo assistia, ele desenhava. Ele vai desenhando e o povo assistindo. Está todo mundo ansioso para ver o que ele está desenhando. O desenho vai tomando forma. Você já viu alguém desenhando? Começa com um negócio nada a ver. Você fala: isso aí vai dar no quê? E não é que vira uma coisa depois? Depois que o artista plástico termina de fazer a pintura, ele olha para o povo e diz: gente, os tambores, expectativa, gente, a pintura que eu comecei,
concluída. Tetelestai. Quando o artista diz tetelestai, todo o público entendeu uma coisa. O que? Está na hora de ver o que estava sendo desenhado, o que estava na sombra, o que ninguém entendia, oh meu Deus do céu, o que era um espelho embaçado, o que ninguém conseguia enxergar. Quando ele diz tetelestai, ele está dizendo a obra está pronta. Então ele vira o quadro como se dissesse está finalizado. Pode conferir, pode analisar nos mínimos detalhes, porque tudo que precisava ter aqui tem. Quando Jesus está dizendo tetelestai, ele está mandando um recado para alguém que está ali em volta. Está concluído, está pintado. Esse retrato não é um retrato de quem perdeu. Esse aqui é o retrato que o meu Pai pintou para mostrar que Ele é o Senhor que pinta, que conclui. O que está finalizado? A obra-prima do Pai, a obra que o Pai desenhou. Aquilo não começou a ser pintado aquele dia. Aquilo começou a ser pintado 4.000 anos antes daquilo acontecer. Tem alguém comigo aqui? Será que tem alguém? Será que alguém pega isso aqui comigo? Caleb, pega isso aqui comigo. Esse quadro não começou a pintar na sexta-feira, 9 horas da manhã. Não, esse quadro começou a ser pintado 4.000 anos antes daquilo acontecer. Pastor, quando? Quando o homem foi criado, quando o homem caiu, quando a mulher comeu fruto, quando o homem desobedeceu, Deus falou para a mulher: do teu ventre vai nascer um que vai colocar a casa no lugar, vai pagar a dívida, vai esmagar a cabeça da serpente. O que Jesus está dizendo quando ele grita tetelestai? Ele está dizendo a obra que começou a ser escrita, que estava na sombra, que estava na lei, que ninguém conseguia entender, está pago, sou eu, está terminado. Quem começou, termina. Levante a sua mão e eu quero profetizar: fiel para terminar é aquele que começou uma grande obra sobre a sua vida. Se tiver pelo menos 2 pessoas aqui, faz alguma coisa, dá um salto, dá um grito, pega essa palavra, pega essa palavra. Quarta pessoa que dizia, que utilizava a palavra tetelestai naquele tempo, era os mercadores. Pastor, quem são os mercadores? Quando você tinha uma dívida com alguém, esse é o mercador. Ele faz uma cédula, uma provisória, e lá ele escreve o que você comprou, quanto você deve e quando você tem que pagar. Ali tem todas as informações do devedor. Quando uma pessoa devia e não pagava, essa dívida era exposta. Essa dívida que estava escrita num pedaço de couro ou em um pergaminho, era colocado no portão de quem lhe devia, ou do credor. Todo mundo que passava dizia: olha lá, pastor Mike está devendo. Como sei que está devendo? A cédula diz que ele deve. Olha lá, o nome do Lucas está devendo. Olha lá o nome do Fábio, está lá na cédula lá, está devendo. Essa dívida só era tirada do portão
quando essa pessoa chegasse lá e pagasse. Depois que pagasse, o credor escrevia no papel, em cima da dívida, tetelestai. Aí ele pega aquilo ali, leva para casa e cola na porta, no madeiro. Ele cola no madeiro, e quem passa por lá e vê aquilo diz: olha lá. O quê? Olha lá. O quê? O nome que está lá. O Fábio? Pagou. Porque quando escreve tetelestai em cima da dívida, está dizendo: está pago, não devo mais. Essa dívida foi paga. Esse nome não pode mais estar aqui. Olha lá, o nome do pastor Mike não está mais ali. Olha lá, o nome do Lucas saiu lá. Agora está escrito tetelestai. Ele não está devendo mais. Como pagou? Não sei. Da onde ele tirou? Também não sei. Como conseguiu? Também não sei. Eu só sei de uma coisa: o que? Ele não deve mais nada para ninguém. Ninguém mais pode acusar ele. Não existe mais acusação. Tem alguém comigo? Não existe mais acusação. Não existe mais acusador. Ninguém mais pode apontar o dedo para ele e falar sobre a dívida que ele deve. Por quê? Está pago. Olha lá, está escrito tetelestai, 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 tetelestai. E se está escrito tetelestai, e se está colado a cédula no madeiro, significa que ninguém mais pode me acusar. Por que eu não posso ser acusado? Porque a minha dívida está paga. Eu vou ler a Bíblia para ver se tem 3 pessoas que pula, dá um grito, faz alguma coisa. Põe na tela para mim, Colossenses capítulo 2, versículo 13. Manda o dedo, Fabrício, olha o que está escrito. Vê se você pega. Se pegar, você reage. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, passa, ele lhe deu, volta, ele nos deu a vida, juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Volta de novo, deixa eu ler do começo, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados, e na incircuncisão da carne, ele nos deu vida, juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. 14, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenâncias, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Quando Jesus disse tetelestai, ele disse: eu estou pagando a dívida do pecado. Você não deve mais nada. Provoca quem está do teu lado e diga assim: tira essa cara de culpado. Você não deve mais nada. Ele pagou sua dívida. Delebacala machúria, remical, teleprace. Pastor Valdir, eu não devo. De vez em quando o diabo aparece ou manda algum enviado dele para te acusar. Porque o diabo gosta de lembrar quem você era. Mas toda vez que o diabo vem te acusar, você diz: está falando do quê? Essa dívida está paga. Você está me acusando por algo que eu não devo mais. Ninguém mais tem direito de te acusar. Tem alguém comigo, será? Ninguém tem direito de te acusar a nada. Você não deve mais, está pago. Reginaldo, pega isso aqui comigo. Você está limpinho hoje. Você tá, lá tomou
batismo, está pronto para tomar ceia. Pega esse texto aqui comigo. Se ninguém pegar, pega você. Faz alguma coisa comigo, pelo amor de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 14, 15 e 16. Deixa eu ver se alguém pega isso aqui. Senão eu vou pregar sozinho, vou endoidar sozinho e vou dar glória sozinho. Romanos 1,14. Pois sou devedor tanto dos gregos quanto dos bárbaros, portanto sábios como insensatos. Vai, por isso quanto a mim, estou pronto para anunciar também a vocês o que estão em Roma. 16. Pois não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê, primeiro os judeus e também os gregos. O que Paulo está dizendo é: eu não devo nada para o inferno. Hoje eu sou devedor apenas de Cristo, porque a minha vida pertence a Ele. Para você pular da cadeira agora, Romanos capítulo 8, versículo de número 1. Romanos 8, 1. Está escrito assim: agora pois não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vai, porque a lei, o Espírito, a vida em Cristo livrou você da lei, do pecado e da morte. Versículo 31, para quem ainda está sentado: pois o que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vai, aquele que não poupou o seu único filho por todos nós, entregou-se a si mesmo, não dará graciosamente. Levante a mão direita ao céu, levante a esquerda também. Uma é pouco, levanta duas. Se você está endividado e se a tua conta não foi paga na cruz, por favor, faça 30 segundos de silêncio. Agora, se sua dívida está paga, 30 segundos para quem dá glória. Vai. Está pago, está pago. Tetelestai, tetelestai, tetelestai. Tem alguém? Tetelestai. Quinta pessoa que usava a palavra tetelestai são os construtores. Bruno, os construtores, quando eles começavam a construir uma coisa, e quando aquela obra terminava, quando aquela obra era entregue e concluída, eles colocavam uma placa na obra. Espera aí, deixa eu ver se você pega. Sabe quando você vai no lugar e tem uma placa dizendo: desculpa-nos o transtorno, estamos em reforma? Significa que tem muita coisa que pode acontecer, que não deveria acontecer, mas vai acontecer por conta do imprevisto que está naquele ambiente. Mas quando a placa de reforma ou de construção é removida pela placa de tetelestai, o construtor está dizendo: a obra está concluída. Diga assim: pastor. Não, você não diz, diga: pastor. Quando era que o construtor gritava essa palavra? Era quando ele colocava a última pedra. Quando a última pedra era colocada, ele dizia: agora sim. Tetelestai. A pedra que os construtores desprezaram. A pedra angular. Tem alguém comigo? A pedra de esquina. Natanael, vê se você pega isso aqui.
Pastor, o que é a pedra angular? Vocês já viram aqueles arcos de pedra? Aquilo ali não tem cimento. Vai montando um monte de pedra, encaixando uma na outra. E quando está fechando em cima, se coloca a última pedra, que é a pedra angular. Ela é achatada assim, ó. Quando ela entra, ela é a estrutura de tudo aquilo que foi construído. Dali, logo que essa pedra é tirada, todas as outras pedras caem. Mas quando a pedra angular é colocada, o construtor grita: Tetelestai. Pastor, eu ainda não peguei. Eu vou tentar pegar para ver se você pula dessa cadeira. Foi colocando pedras, e as pedras vão se encaixando e vão caindo. Foi colocada a pedra chamada Adão, uma pedra colocada chamada Eva, uma pedra chamada Caim, uma pedra chamada Abel, uma pedra chamada Sete, uma pedra chamada Enos, uma pedra chamada Cainaã, uma pedra chamada Lalamael, uma pedra chamada Jared, uma pedra chamada Enoque, uma pedra chamada Metusalém, uma pedra chamada Noé, uma pedra chamada Sem, uma pedra chamada Jafé, uma pedra chamada Abrão, uma pedra chamada Isaac, uma pedra chamada Jacó, uma pedra chamada Simeão, uma pedra chamada Judá, uma pedra colocada chamada Levi, uma pedra chamada Issacar, uma pedra chamada Zebulon, uma pedra chamada Naftali, uma pedra chamada Gade, uma pedra chamada Dan, uma pedra chamada José, uma pedra chamada Davi, José, uma pedra chamada Benjamim, uma pedra chamada Moisés, uma pedra chamada Josué, uma pedra chamada Arão, uma pedra chamada Davi, uma pedra chamada Salomão, uma pedra chamada de profeta, uma pedra chamada de Elias, uma pedra chamada de Eliseu. Mas ninguém consegue se sustentar sozinho. Mas quando Jesus é colocado, Ele é a estrutura que não cai. Quando a última pedra é colocada, quando a última pedra é colocada, o construtor grita: Tetelestai. Quando ele grita Tetelestai, ele está dizendo: não tem mais risco de cair. Por quê? Porque eu sou a estrutura da igreja estabelecida. O último grupo, e eu vou ceiar. O último grupo que gritava Tetelestai eram os escravos condenados. Na lei da mitzvot, eu vou até mais devagar que você tem que pegar isso. Na lei da mitzvot, o escravo poderia servir ao Senhor por 6 anos. Quantos anos? 6 anos é o máximo. Não pode ser mais que 6. No 7º ano, o escravo tem que ser solto. 6 anos é o valor da dívida. No 7º ano, o escravo tem que ser solto. Ou, às vezes o escravo, ele ficava, o Senhor tratava tão bem o escravo, que o escravo dizia assim: eu não quero ir embora não. Aí ele tinha que fazer uma cerimônia. Na cerimônia, o indivíduo que estava para ser liberto, que deseja ficar, o servo pega um brinco, fura a orelha dele, Êxodo 21, versículo 6. Então o dono pega o escravo, leva ao juiz, explica a situação. Ó, eu estou liberando ele, mas ele não quer ir. E o fará chegar à porta e as ombreiras da porta, e o seu dono lhe fura a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Isso aqui é a lei, isso aqui é mitzvot, isso aqui é a ordem de Deus.
Porém, quando o escravo era solto, ele tinha que andar com uma carta. Porque ele era marcado, diga marcado. Não, você não está comigo. Todo escravo era marcado. Diga marcado. Sabe quando você vê um boi marcado com a marca do seu dono? Os escravos também eram marcados da mesma maneira. E as marcas, às vezes, eram tão profundas que não saía. Então, quando um homem saía da casa do seu senhor, ainda que ele tivesse pagado a dívida, ele tinha marca, que pertencia, ou que tinha um dono. Então, logo onde ele chegava, alguém dizia, opa, tu é escravo. Você pertence a fulano. Eu lembro de você lá. Ou quando olhava, dizia, você está marcado com a marca do João, do Paulo, do Antônio. Você pertence a ele. Então, toda vez que o escravo era solto, de vez em quando alguém pegava ele e levava ele até o seu senhor, e o senhor dizia, não, ele está livre, ele já pagou a dívida. Mas de vez em quando tinha alguém que vinha para lembrar que ele era escravo de alguém, que ele era escravo de alguma coisa. Só tinha uma maneira, quando o escravo terminava de cumprir o seu propósito, ele dizia, Senhor, 6 anos de trabalho, ou 6 anos de escravidão, tetelestai, eu não devo mais nada, está pago, você precisa me liberar. Aí o Senhor que conhecia a lei dizia, vai. Aí o escravo dizia, não, como é que eu vou sair daqui? Alguém vai olhar para mim e vai dizer, eu já sei quem você é, te conheço. Ó, tu é escravo da bebida, escravo do cigarro, escravo da balada, escravo da rave, das drogas. Tu não é aquela lá do carnaval? Aí você diz, não, estou livre. E qual é a prova que você está livre? O meu Senhor, quando me livrou, me deu uma carta. E na carta está escrito, tetelestai. É por essa carta que eu estou livre. Minha dívida está paga. Mas você tem marcas, tenho marcas, mas sou livre. Mas você tem marca do velho homem, tenho marca do velho homem, mas eu sou livre. Tem alguém comigo ali? Mas você tem marca do mundão, eu tenho marca do mundão, mas eu estou livre. Não, mas você ainda tem uns amigos lá. Eu tenho alguns amigos lá, mas o mesmo Deus que me livrou vai livrar eles. Será que tem? Agora você vai entender o que Paulo disse aos Gálatas, capítulo de número 2, verso 20. Se você pegar, você reage. Olha o que Paulo vai dizer: logo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho, esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou por mim. Paulo está dizendo, eu sou livre do pecado, agora eu sou só preso àquele que me salvou. Eu vou viver por Ele, para Ele, a minha vida é dele. Segura. Depois que Jesus diz, grita, está consumado. Todas as pessoas que estão em volta da cruz estão entendendo o recado. Para o artista tem uma resposta. Para o construtor também entendeu. O sacerdote também entendeu. O escravo também entendeu. Todo mundo que está ali está entendendo. O quê?
a dívida está paga. Depois que ele dita está consumado, ele vai dizer a última palavra e ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O diabo não podia tocá-lo. Pastor, grita assim, pastor. E aí? Jesus gritou do lado de fora. Porque se ele grita do lado de dentro, a salvação era só para os judeus. Mas quando ele grita para fora, ele está gritando para os gentios, para os judeus e para todo aquele que nele crê. Grita comigo, gritou fora. Não, gritou fora. Ele gritou fora e o véu rasgou do lado de dentro. Que véu é? Não sei se eu falo isso aqui. O véu rasgou de alto. Não, o véu não rasgou de baixo para cima. Mateus 27:50. Põe na tela. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário rasgou em duas partes. De alto, não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Quem rasgou o véu? Pastor, que véu é esse? O véu é o que dividia o povo da glória de Deus. Só quem podia ter acesso à glória de Deus era o sumo sacerdote. O que tinha atrás do véu não era para todo mundo. Mas quando ele grita, Tetelestai, o véu que dividia Deus do povo, o véu que dividia Deus do povo, rasgou-se. De alto, não me ajuda, de alto, olha aqui gente, o véu rasgou de Rachamai a Adamar. Rachamai, céu, Adamar, terra. O véu não rasgou de baixo para cima, porque salvação não é do homem para Deus, salvação é de Deus para os homens. Não é da terra para o céu. Tem alguém comigo aqui essa noite ainda? Não é da terra para o céu, é do céu para a terra. Se alguém pegar isso aqui, por favor, faz alguma coisa. É por isso que Jesus disse: quando vocês orar, orem assim: venha o teu reino, seja feito a tua vontade. Diga assim, pastor, que véu é esse? Por que rasgou? Primeiro porque isso aqui limitava o acesso. Sabe o que me dói, pastor? Eu vou falar, licença. O que me dói é porque o véu foi rasgado e hoje se levantou os costureiros do véu. Nada contra as costureiras, tá? Por favor. Mas tem os costureiros do véu. É aqueles que costuram o véu de novo. Eu sou ungido. Eu sou chamado. Não toca no ungido. Ele costura o véu dizendo que só, se você orar não acontece. Mas se eu orar, manda o pix de 1000 aí que você vai ver a oração forte que eu vou fazer. São os costureiros do véu. Porque só tinha um lugar para se encontrar com Deus, atrás do véu. Quando o véu rasgou, Deus disse: não existe mais lugar de encontro. O lugar de encontro é onde você estiver. É o que Jesus falou para a samaritana. O Pai é Espírito e precisa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Não é aqui o lugar de adoração e também não é lá. O lugar de adoração é o lugar onde tem um coração que ama a Deus e abre a boca em adoração a Ele. Não
Vou falar isso aqui não, cara. Falo. Os construtores, os costureiros do véu, diz que só tem um lugar para se encontrar com Deus. E no encontro com Deus você tem que pagar. Para se encontrar com Deus você tem que dividir em 12 vezes. Para você ter um encontro com Deus, você precisa pagar uma taxa. Você tem que se alistar em um agrupamento de homens. Você tem que vestir laranja. Você tem que parar de dizer glória e dizer aú, aú. Você tem que parar, você tem que pagar 3.000 reais para ir ao encontro, para que você possa ser. Tem que subir na montanha para se encontrar com Deus. Eu queria ver Jacó vendo isso e dizendo: quando eu me encontrei com Deus, eu não subi a montanha, eu desci para o Val de Jaboque e Ele se revelou para mim. Quem pegou, pegou. Deixa eu continuar. Olha para quem está do teu lado e diga assim: ninguém precisa orar por você. O véu rasgou. Tem algo ali. Tiago, sabe o que é o problema de você vir pastorear em uma cidade onde não se prega a Bíblia? É que quando eu cheguei nessa cidade, eu fui massacrado, porque tudo que o povo fazia tem que orar, pastor tem que orar. Se o pastor não ora, o pastor não fez orar. Estou chateado com o pastor, vou desviar da igreja. Eu queria uma oração. Ei, eu não preciso orar por você, eu oro com você, porque quando você levanta as mãos, o céu se abre, porque o véu está rasgado. Se tiver alguém comigo, pastor Jean, pega essa palavra, põe na tela para mim terminar esse culto. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Se você pegar, você pula. Se você pegar, você pula. Olha o que está escrito: portanto, tendo pois, irmãos, 10:19 de Hebreus, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, vai pelo novo e vivo caminho. Ele nos abriu por meio do véu, isto é, a sua carne. O que o escritor de Hebreus está dizendo é: o véu que se rasgou e o caminho que abriu quando não o véu foi rasgado, mas quando a carne dele foi rasgada. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Olha para quem está do teu lado e diga assim: a ceia, o pão partido, o véu rasgado, te deu liberdade ao acesso.